nerds de todo o Brasil. Perfect disguise. Muito bem, eu tentei ser uma bruxa nesse começo do programa, mas não deu certo. E hoje me deixaram sozinho aqui para apresentar o Descarga Play. Olha só o que fizeram comigo. Mas vamos que vamos, eu e você. E hoje, devido ao filme Cinderela da Disney, eu escolhi... Não pode falar muito alto porque a gente está gravando de noite e as madames estão todas dormindo. Então você já viu, né? Se gritar demais e acordar elas, já era. Com o lançamento do filme Cinderela da Disney, eu escolhi 5 filmes de contos de fadas que merecem ser vistos. Mas olha, não é aquela coisa que a gente está acostumado de ver, de contos de fadas, aquela coisa bonitinha da Disney. E a gente gravou outro Descarga Play nessa semana também, sobre a origem dos contos de fadas. Mas aqui eu escolhi 5 filmes que desconstroem os contos de fadas. Alguns são comédias, outros não parecem contos de fadas. E outros têm aquela áurea toda sombria, toda dark, proveniente dos contos originais dos irmãos Grimm, ou então bem antes, na época da Idade Média. Eu escolhi 5 filmes que merecem ser vistos. Sem mais delongas, pra gente não ficar enrolando aqui no Descarga Play, já que eu tô sozinho, então não quero ficar enchendo muita linguiça. Vamos que vamos com Edward Mãos de Tesoura, do Tim Burton com o Johnny Depp. Primeiro filme dos dois juntos. E é um conto de fadas. Claro, não é só um conto de fadas, porque ali tem muita inspiração também, principalmente do Frankenstein, da Mary Shelley. Mas se você for observar bem a estrutura do filme, é sim um conto de fadas. Porque, por exemplo, nós temos um personagem que ele não se encaixa naquele mundo, ele se sente um estranho no ninho, ele é sozinho, solitário, ninguém dá atenção para ele, até que surge a fada madrinha, que é o papel da Diane West, que vai levá-lo para esse mundo maravilhoso, encantador, daquele universo que ele não está acostumado de ver. E claro, vai ter um momento que tudo isso vai bater de frente. E o mais interessante é que o Edward Mãos de Tesoura, o Tim Burton já falou em inúmeras entrevistas, é uma autobiografia dele mesmo, mas a base ali do conto de fadas, no sentido de o estranho no ninho e entrar nesse mundo maravilhoso que ele nunca viu e querer fazer parte dessa sociedade, é sim uma base proveniente dos contos de fadas. As princesas não começam assim, são sozinhas, ninguém gosta, ninguém tá nem aí, e elas têm o sonho de fazer parte de um mundo que todo mundo faz parte, e surge a fada madrinha, tem toda aquela romantização, aquela áurea fantástica toda. Agora, um outro filme de contos de fadas que esse merece ser assistido muito é nada mais, nada menos do que Encantada. Porque eu gosto muito do Encantado e eu coloquei o filme nessa lista. Já temos aqui uma comédia e o mais interessante é a junção que a Disney fez dos seus mais icônicos clássicos, né, das suas histórias de princesa mais famosas, pegou elementos de cada uma delas e criou uma princesa super original, com uma ideia super original da princesa sair do mundo dos desenhos e para o mundo real. Tem aquela coisa, como eu falei lá no Edward, a princesa que não conhece aquele mundo e ela vai ficar deslumbrada com um universo completamente novo. Então é muito interessante Encantada, não é só um musical, uma comédia da Disney. Tem ali elementos
muito bacanas, principalmente toda essa mescla das histórias clássicas da Disney, que vale a pena estar conferindo. E as músicas são muito boas, a Amy Adams está ótima, foi o filme revelação dela, né, que fez ela se estourar em Hollywood. Depois daí foi só sucesso, virou queridinha de Hollywood. A Susan Sarandon, ótima também como a bruxa, o Timothy Spall, excelente. É um filme divertidíssimo de assistir e para os fãs da Disney, principalmente, para os fãs dos contos de fadas da Disney, de toda aquela áurea romântica, encantadora, Encantada é uma mescla muito divertida, engraçada, interessante de todos esses universos. Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida, Bela Fera e etc. Então vale a pena assistir, muito bacana. And I really don't sing. E uma outra comédia que brinca muito, mais ainda até do que Encantada, essa já é uma sátira escancarada dos contos de fadas, é óbvio, Shrek. A franquia Shrek, mesmo tendo seus altos e baixos, eu ainda considero o segundo filme o melhor de todos. Mas o primeiro e o segundo, principalmente, eles possuem aquele humor negro, aquele humor ácido, podemos dizer, em relação aos contos de fadas, que é justamente pegar todas essas histórias e esses elementos românticos das histórias de contos de fadas que a Disney plantou na sociedade desde o começo, lá desde a década de 30, quando lançou o primeiro Branca de Neve. O Shrek pega isso e desconstrói tudo e coloca os contos de fadas na merda. Essa que é a realidade. Ele desconstrói o amor verdadeiro, ele desconstrói a beleza verdadeira do príncipe encantado e não deixa de mostrar isso, mas toda com uma áurea completamente nova, com piadas muito inteligentes e muito interessantes com relação a todas as princesas. O filme zomba muito dos elementos particulares de cada uma das princesas clássicas. A gente já chegou? Isso não tem graça. Quanta Quanta imaturidade. É por isso que ninguém gosta de ogro. Tudo bem, você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente. Mas tá demorando demais, Shrek. Não tem um filminho pra gente assistir, nada. Os dois últimos filmes do nosso Top 5, nós temos dois longas-metragens completamente diferentes de todos os outros que eu citei aqui agora, completamente oposto ao que a gente está acostumado de ver de contos de fadas, que é justamente dois filmes que resgatam essa áurea mais sombria, mais dark. E o primeiro deles, na nossa segunda posição, é Floresta Negra, de 1997, com a Sigourney Weaver interpretando a madrasta má, que é, claro, a versão sombria da Branca de Neve, tanto que o título em inglês é Snow White, The Tale of Terror, um conto de terror. E o filme é muito interessante, não acho espetacular, maravilhoso, mas ele é interessante pela visão que ele tem da história da Branca de Neve, principalmente com relação a certos elementos ali, como por exemplo, a bruxa, ela recebe o coração da Branca de Neve e prepara ele e dá para o marido, que é pai da Branca de Neve, comer o coração sem saber que aquele ali é o coração da princesa, do ponto de vista dela. E outros elementos extremamente góticos, sombrios, por exemplo, o final, o jeito que a bruxa morre, sabe? É tudo bem gore, digamos assim, aquela coisa bem grotesca. E isso é muito bom, porque os contos de fadas, desde o início, foram idealizados para serem assim, não do jeito que o Walt Disney criou com a Branca de Neve e daí por diante. Então Floresta Negra é um filme que vale muito a pena assistir. Ele tem um certo problema de ritmo, porque ele é um pouco arrastado, mas as ideias, os sete anões, por exemplo, não são sete anões, eles são homens formados, grandes mesmo, e são sete mineiros, e tem toda aquela tensão sexual entre eles e a Branca de Neve. What's the matter, dear? Cat got your tongue? Muito bem, pra gente encerrar o Descarga Play desta semana, especial Contos de Fadas, devido ao lançamento do filme Cinderela da Disney. O filme que completa o nosso Top 5 é A Companhia dos Lobos, de 1984, onde tem ali a Angela Lansbury no elenco, talvez a atriz mais conhecida dali. Mas é um filme extremamente interessante que eu até, quando eu terminei de assistir,
revê-lo agora recentemente, eu fiz algumas anotações porque de todos esses 5 filmes que eu escolhi, A Companhia dos Lobos é o mais cheio de simbolismos e é uma versão sombria e dark da história da Chapeuzinho Vermelho. E se você não sabia, a história da Chapeuzinho Vermelho é uma história extremamente carregada de teor sexual. A Companhia dos Lobos, ele aborda muito esse teor sexual da história da Chapeuzinho Vermelho. É uma reinterpretação da história da Chapeuzinho Vermelho e 2 pontos interessantes que eu fiz questão de ressaltar no filme. As histórias de lobisomens, de lobos, né? Porque o lobo no filme também é um lobisomem. Elas surgiram a partir de casos e acontecimentos reais que aconteciam. São histórias, a história do lobo, do lobisomem, surgiu a partir de acontecimentos na sociedade. Na medida que eram contados pelas pessoas, iam ganhando proporções cada vez mais épicas, elementos fantásticos, ou seja, eram histórias que foram evoluindo com os anos e ganhando várias visões. Outro ponto interessante é que tudo depende da maneira como você enxerga. Porque às vezes o lobo mau não é o lobo de pele feia, peluda e etc. Mas às vezes o lobo mau, ele é uma pessoa bonita, ele é uma pessoa sensual, ele é um príncipe por fora, mas é um lobo por dentro. Recomendado aí pra vocês, A Companhia dos Lobos, com a Angela Lansbury, em 1984. Então esse foi o nosso Top 5, desculpa qualquer coisa. Olha, existem uma cacetada de filmes aí, de contos de fadas, de diferentes abordagens, de diferentes conceitos. Não dá pra comentar sobre todos num programa só, porque muita coisa legal, bacana, ficou de fora. Mas eu quis fazer uma distribuição de gêneros, né? Um mais comédia, um mais sombrio. Tá aí o nosso Top 5, espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários qual é o seu filme de conto de fada favorito e por que, explica o porquê, porque isso é muito importante pra gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo e de fazer parte dessa família que é o Descarga Nerd, porque você é a peça principal desse tabuleiro, beleza? Eu sou o Matheus Sevidella, sozinho, diretamente do Descarga Play. Eu mando um beijo para as meninas, um abraço para os meninos e até o próximo programa, onde eu espero estar acompanhado de qualquer pessoa. Então, até mais para vocês e vá assistir Cinderela, não perca!